Né, gente? Rapidamente falar um pouquinho aqui, né? Em 1824, mesmo ano em que ocorreu a outorga da nossa Constituição, da nossa primeira Constituição, né? Até hoje temos 7 constituições no Brasil. Existe aí uma discussão se são 7 ou se são 8, porque tem uma constituição ali do período ditatorial que muitos historiadores não consideram, mas basicamente são 8 constituições ao todo até hoje, né? Essa foi nossa primeira, de 1824, né? E nesse mesmo ano é complicado, né? Você teve ali um conflito, uma revolta, uma das primeiras revoltas desse primeiro império, que foi ali no Nordeste, né? A famosa Confederação do Equador. A Confederação do Equador foi uma revolta liberal, com ideias liberais, ou seja, com ideias lá do iluminismo, com ideias de menos interferência do Estado na economia, né? Com interferência de uma autonomia maior para as províncias e tudo mais. Essas eram as reivindicações maiores, né? Além do que o Nordeste estava passando por uma crise muito profunda. Desde quando a capital ela foi transferida do Nordeste para o Sudeste, de Salvador para o Rio de Janeiro, o Nordeste, de certa forma, ela ficou esquecido, né? Devido à diminuição da importância do açúcar, o Nordeste, de certa forma, ele fica deixado de lado. E lá vai surgir inúmeras revoltas, né? Essa da Confederação do Equador, que recebe esse nome Confederação do Equador por se localizar ali em estados próximos à linha do Equador. Você vai ter a participação aí da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará, né, e principalmente de Pernambuco, né, onde vai estourar realmente a revolta da Confederação do Equador. Essa confederação, ela falava em liberdade, ela falava em separação do Brasil. Então era uma revolta, de certa forma, separatista, né, já dentro do Brasil independente, que queria se separar do Brasil e criar uma confederação daquelas províncias, né? Daí o nome Confederação do Equador, justamente por conta da proximidade com a linha do Equador, e eles queriam formar uma confederação, né? Ou seja, eles queriam formar ali províncias independentes que tinham uma confederação entre si, né? Logicamente que essa revolta tem como principais líderes aí Frei Caneca e o famoso Cipriano Barata, né? Cipriano Barata, a gente falou um pouquinho dele lá na Conjuração Baiana. Cipriano Barata foi um dos caras ali importantes também na Conjuração Baiana, apesar de não ter sido condenado à morte, né? A gente sabe que lá quem foi condenado à morte foram 4 ali ex-escravos, alfaiates, né? Cipriano Barata não. Cipriano Barata, ele vai fazer parte dessa revolta, dessa Confederação do Equador, e vai ter como um dos principais líderes o religioso Frei Caneca, né? Logicamente que Dom Pedro não deixa barato, né? A sua centralização e o seu poder, ele manda tropas para o Nordeste. Lembrem, o Brasil ainda não tinha exércitos, então essas tropas são tropas de mercenários, né? Geralmente tropas europeias que recebiam para fazer esse serviço. Eles vão até o Nordeste, acabam com a Confederação do Equador, e aí você vai ter Frei Caneca sendo condenado à morte, né? Frei Caneca, muito popular, um religioso muito popular no Nordeste, né? Além da questão de ser um religioso, ele é condenado à morte, mas ele deveria ter sido enforcado. Ele foi condenado ao enforcamento, só que os carrascos, que seriam responsáveis por esse enforcamento, não cumprem as ordens, justamente pela relação com o Frei Caneca, por Frei Caneca ser um cara muito popular. Eles não cumprem eles não cumprem as ordens, né? Logicamente que isso vai gerar uma outra punição, que será agora por fuzilamento. Aí vocês perguntam, professor, qual é a diferença de ser fuzilado ou ser enforcado? Lógico que existe uma diferença, mas existe principalmente a diferença, gente, o final é o mesmo, vai morrer, né? Mas existe uma diferença simbólica aí, né? O enforcamento geralmente era para pessoas que não tinham honra, né? Eram pessoas que, como é que eu posso dizer? Eram pessoas desprovidas, eram pessoas que morriam por faltar com a honra, né? E o fuzilamento não. O fuzilamento geralmente era para pessoas que eram condenadas, mas que tinham uma certa honra, que tinham um certo... morria com um aspecto popular, um aspecto simbólico mais condizente, né, com a personalidade de Frei Caneca. Então, ele não é enforcado,
ele vai ser fuzilado, certo? Logicamente que isso vai aumentar a impopularidade de Dom Pedro I. Essa impopularidade ela vai crescendo cada vez mais. Ele já assume o poder de certa forma um pouco impopular por ser ou por ser português, né? Isso já dava um certo pé atrás. E a partir do momento que ele cria um poder moderador e concentra todos os poderes em suas mãos, logicamente que isso vai também crescer muito a impopularidade dele. E a partir do momento que ele condena um religioso popular à morte, isso só vai aumentar. Lembre também que existe um temor, né, de que Dom Pedro recolonizasse o Brasil, já que ele era português. E ainda existia essa ideia de recolonização, inclusive defendida pelo Partido Português aqui no Brasil. Então, tudo isso vai gerando e aumentando cada vez mais a impopularidade de Dom Pedro I, né? E logicamente que em 1826 você tem aí a famosa Guerra da Cisplatina. Gente, a Cisplatina, que hoje é o atual Uruguai, ela foi possessão do Brasil por alguns anos, né? Em 1817, o pai de Dom Pedro I, Dom João VI, como é que eu posso dizer, tomou aquela região da Espanha, né, que é uma região espanhola, e ele toma posse da Cisplatina como sendo território nosso, território brasileiro, em 1817. Então, de 1817 a 1826, ou seja, durante 9 anos, a Cisplatina, atual Uruguai, foi possessão do Brasil. Só que o Uruguai, ou seja, a Cisplatina, inicia um processo de independência, né, muito bancado pela Inglaterra. Para a Inglaterra, quanto mais países independentes, melhor. Então, você tem aí um contexto de Brasil, Argentina e Inglaterra num conflito para tornar o Uruguai independente. O Brasil queria continuar com o Uruguai, com a Cisplatina. A Argentina queria tomar essa região do Brasil e a Inglaterra queria que essa região se tornasse independente. Logicamente que esse conflito a população brasileira não queria esse conflito, achava que era desnecessário, até porque o Cisplatina tinha características espanholas e não brasileira, não portuguesa, né? Então a população achava esse conflito desnecessário. Isso vai causar uma maior impopularidade